Gente, nós vamos ter o prazer agora, viu, Andrade, de falar sobre um assunto que tem mexido com a cabeça de muitas pessoas, mas tem muita gente que não está informado sobre esse assunto e a gente precisa falar sobre o assunto. A gente fala aí dos grandes profissionais que nós temos e nós temos sim um piauiense que faz a diferença. Leonardo Carvalho foi convidado pela nossa produção para estar hoje aqui no nosso programa. Ele trabalha em Floriano e tem o prazer de estar hoje aqui, quer dizer, o nosso prazer de recebê-lo, mas eu acredito que ele tem o prazer de informar porque é muito bom a gente falar sobre esse assunto. Ele é biólogo, doutor em zoologia e também coordenador do programa de pós-graduação em biodiversidade e conservação da UFP de Floriano. E hoje ele aceitou o nosso convite para estar aqui no nosso programa, para conversar sobre um assunto que tem chamado bastante atenção lá no sul do estado, mas que o Piauí, o Brasil e o mundo precisa saber. Quando a gente faz um programa direcionado aos nossos piauienses, a gente não pode esquecer, e maranhenses, que o nosso programa vai para o Brasil e vai para o mundo. O mundo está vendo o que nós estamos falando aqui. E hoje ele está aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Vanusa. É um prazer lhe receber. É um prazer lhe receber para falar sobre um assunto que os pesquisadores estão fazendo e um dos pesquisadores, obviamente, um dos profissionais está aqui com a gente. A UFP descobriu uma nova espécie de aracnídeo. E a gente precisa entender melhor sobre esse projeto. O projeto é Aracnopei, não é isso? Piauí, que estuda aracnídeos em território piauiense. Recentemente, os pesquisadores descobriram uma espécie potencialmente ameaçada de extinção em Floriano. Mas antes de você falar sobre esse assunto, que é o que nós vamos relatar, antes da gente mostrar essa espécie, guarda a espécie aí, nós vamos primeiro conhecer a sua história, como a sua história começou nesse mundo da biologia, nesse mundo como biólogo, na verdade, e essas pesquisas, como elas entraram na sua vida piauiense, teresinense, e que está em Floriano trabalhando e trazendo para a gente essa riqueza de informação. Quando a gente não sabe, a gente pode matar. Ou a gente pode ter problemas com o que a gente vai mexer e a gente desconhece. E a população tem que entender que numa sexta-feira como essa, o Bom Dia News, apesar de ser um programa de entretenimento, ele é muito sério. E é um programa que relata assuntos que talvez o próprio Piauí desconheça. Hoje nós temos que falar sobre essa espécie, porque nós estamos vivendo um meio ambiente totalmente louco, onde as pessoas criaram situações para que o nosso meio ambiente estivesse como está. Eu, você e todos nós. Mas agora estamos correndo atrás do prejuízo. E precisamos correr atrás do prejuízo quando o assunto são também esses bichinhos peçonhentos, esses bichinhos que estão aí, mas que significam algo. E se eles estão aí, algo está acontecendo no mundo para que eles venham até nós. Não é isso? Sim, exatamente, Vanusa. Esse bicho em particular é um bicho que preocupa a gente, né? Você estava falando de mudanças, né, induzidas por nós, seres humanos, no planeta. Então, a gente acabou de ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul com aquelas enchentes. Se aquilo acontece no Piauí, o que a gente imagina, pelo que a gente tem de informação, é que esse bicho vai ser extinto. Né? Não só esse, vários, tem um monte que a gente não conhece ainda. A gente precisa falar, doutor, relacionado a essa chegada desses bichinhos que chegam até nós e que todo mundo diz, nossa, uma nova espécie. Essa espécie, ela existe em algum lugar do mundo que a gente desconhece como seres humanos. Mas a partir do momento que eles passam a chegar no nosso território, que eles passam a chegar mais próximos da gente, algo está acontecendo no planeta e que vale a pena a gente chamar a atenção. Né? E como foi que aconteceu essa tua ida para Floriano como biólogo? Se apresente a quem está assistindo o nosso programa. Bom, eu sou teresinense, né? Sou piauiense, sou formado pela UFP aqui em Teresina. Depois da minha formação eu fui para Belém fazer meu mestrado, depois eu fui para Belo Horizonte, então o mercado que você falou eu conheço muito bem, porque... Falei alguma mentira? Não, concordo com tudo que você falou e não volto dali sem pão de queijo, sem doce de leite. Atendimento totalmente personalizado. Maravilhoso, Muito bom. Então eu fiz meu doutorado lá e eu já era professor quando eu saí para o doutorado, então desde 2009 que eu sou professor da universidade, trabalho lá no campus Floriano desde a criação do campus. E de agora com o mestrado também, fiz parte da criação do mestrado lá.
né? Então tem 15 anos que eu trabalho na universidade investigando aracnídeos, que é o meu foco de estudo. Para você ver, há 15 anos você trabalha lá, mas eu particularmente estou tendo o prazer de estar recebendo você pela primeira vez hoje aqui no Bom Dia, há quase 4 anos no Bom Dia. Essa nossa preocupação dentro do programa de estar buscando profissionais que verdadeiramente possam nos informar se faz necessário. Eu costumo dizer que as pessoas estão muito preocupadas em ver coisas que não acrescentam. E nós precisamos falar sobre assuntos importantes, como você falou. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, talvez se as pessoas estivessem tão atentas ao que está acontecendo ao mundo, o que está acontecendo tão próximo da gente, não seria surpresa. As pessoas estariam mais atentas. Mas você vindo para o nosso programa para falar sobre esse assunto nos chama a atenção porque, por exemplo, o povo do sul do estado já vai ficar atento. Pelo menos a minha intenção é levar essa conversação, esse bate-papo da gente para as minhas redes sociais também. Que eu quero que ela chegue mais próximo. E meus pais são do sul do estado, são de São João do Piauí. Me interesso muito que a gente fique esperto, fique atento relacionado a essa espécie que você mesmo diz, corre o risco de ser extinta. A gente precisa chamar a atenção das pessoas e explicar que espécie é essa e por que vocês acreditam que essa espécie chegou assim até nós. Na verdade, esse é um bicho endêmico do Piauí, esse é um bicho piauiense, um bicho nativo daqui, né? A gente não encontra ele dentro de casa e esse é o problema para ele. Então, como esse é um bichinho que vive em um lugar muito específico, né, isso coloca ele numa posição difícil. Se aquele lugar muda, ele desaparece. Que foi o que a gente já viu acontecer lá em Floriano. Então, essa espécie a gente conhece ela desde 2013. A gente demorou muito tempo para conseguir ter informações suficientes para descrever. Sim, foram muitos anos juntando informação sobre esse bicho. Então, ao longo desse tempo, o lugar onde a gente conhecia, ele foi cortado, né? Era uma mata, essa mata foi cortada e esse bicho não existe mais lá. Então a gente demorou depois 3 anos buscando no entorno, em outros pontos, para encontrar ele novamente. Então, isso mostra para a gente... Preocupante. Exato, isso é o que preocupa, né? Porque era um bicho que ele não tinha nem nome, então a ciência não conhecia esse bicho, a gente que deu nome para ele, né? Eu, uma aluna e meu ex-orientador lá da UFMG, e... Quando a gente dá o nome para o bicho, a gente já mostra, olha, a gente acabou de descobrir e ele já está ameaçado. Né? Pelo menos é o nosso entendimento. Leonardo Carvalho, quando você fala que um bicho desse, ele corre o risco de estar extinto, que chama a atenção da gente, é que a população desconhece algo que pode ser um grande problema se for encontrado e não for pesquisado por pessoas por aí. Porque, segundo informações, essa espécie, chegando próximo do povo, ela é venenosa. Não, essa não. Essa não Esse bicho é completamente inofensivo. É mesmo? Esse é um grupinho de bichos sem veneno. Mais uma das espécies que a gente pode dizer, poderia estar perto da gente. Poderia, sem problema. Tem outras que são extremamente perigosas e que estão por aí. Tem, inclusive, né, eu trabalho também com escorpiões, né, agora tem um foco grande na minha pesquisa com escorpiões, a gente está mapeando os escorpiões do Brasil e a gente acabou de descobrir que em Teresina começou a chegar o escorpião amarelo do Nordeste, o bicho mais perigoso do Nordeste. Você vai já me falar sobre esse assunto, que a gente não quer perder esse foco. Me fala dessa aranha, me fala qual o nome dessa espécie, em que região ela foi encontrada. Então, a gente chamou esse bicho de Rolandius ufpi, né? Então, Rolandius é o gênero, que já era descrito, e a gente resolveu homenagear a universidade. A gente trabalha lá, esse bicho foi encontrado em uma área da UFP, então a gente resolveu homenagear a UFP com isso. Né? E essa é uma espécie que a gente só conhece lá de Floriano. Então, ela não ocorre em nenhum outro lugar no planeta, até onde a gente sabe, pelo menos. E ela é bonita, né? Para mim, que trabalho, eu acho maravilhoso. Nossa, ela esse é bicho. Linda, de se ver, maravilhosa. Se ela fosse venenosa, eu já teria um pouquinho mais de... Não, esse Mas ela aí... é bonita. Ela é muito bonita. Então, ela não é venenosa. Não. Mas ela, provavelmente, por não ser venenosa, tem uma significância também importante. Nenhum bicho que está na Terra, ele está à toa, né? Exato. A gente tem que entender que está tudo conectado. Sim. Né? Então, por exemplo, se eu encontro um bicho desse no ambiente, é um indicativo para mim que esse é um ambiente que está relativamente bem. Ele tolera alguma coisa de algum impacto que tem ali. Mas ele mostra para a gente que aquele ambiente está bem. Então, ele vai comer bichinhos que comem as folhas, alguém maior come ele, que é comido por alguém maior. Então, isso tudo faz parte da cadeia que move aquele ecossistema. A partir do momento que esse bichinho está em extinção,
ele já não está lá para outros bichos comerem. É como você montar um quebra-cabeça. Você começa a perder peças desse quebra-cabeça. Em algum momento o quebra-cabeça não faz mais sentido. E aí ele vai procurar outras espécies. Ou vem bichos de fora, bichos invasivos, e aí que a gente começa a ter problemas. Aí que os bichos começam a ir para cidades e a gente começa a ver problemas para a gente. Com certeza. Quais as características dela e, na verdade, a forma de vida e solo? Então, esse é um bichinho pequeno. Gosta do quente, né? Ele gosta de Mais ou lugares menos. mais úmidos, na Sim. verdade. Por exemplo, agora a gente está chegando no BR Obró e no BR Obró a gente não consegue achar esse bicho. Então, isso atrapalha, por isso que a gente demorou tanto tempo para encontrar, a descrever, a terminar o trabalho. Achei muito interessante o que você falou. Ele gosta de lugares mais úmidos. Podemos dizer que o sul do estado é, sim, mais úmido. Ou não? Por exemplo, a gente sabe que em São João do Piauí, lá para a região de São João do Piauí, existem muitos poços jorrantes, né? A gente sabe que a água lá, o solo é bem fértil. E aí, Floriano não deixa de ser tão próximo, né? As demais cidades. Na verdade, esse bicho, ele gosta de lugar úmido, mas no Piauí, o úmido que é suficiente para esses bichos é aquela matinha pequena que tem ao longo de riachos. Então, veja, isso é ainda pior, porque quem depende de riachos, quem depende da vegetação de beira de rio, depende, por exemplo, da aplicação do Código Florestal na íntegra, que é super problemático no estado todo. Então, aquele riachinho que você vai, água limpa, aquilo que a gente adora de entrar para tomar banho, era o local onde a gente encontrou esse bicho. Nossa. Você chegava lá, tinha 1 metro de água, você conseguia ver o fundo, tinha peixinhos, lugar maravilhoso, que não existe mais. Não existe mais. Então, são esses micro lugarzinhos que tem esses bichos que Ela é muito linda de se ver. Hoje, essa espécie está com vocês. Sim, esses bichos ficam Como é a depositados lá na sobrevivência UFP. dessa espécie? Não, eles não. O que a gente tem é tudo material que está morto, fica guardado na nossa coleção. E aí não é preocupante se caso vocês não conseguirem encontrar mais? Sim, é. Inclusive eu estou com outro projeto, eu preciso encontrar mais dele para entender outras coisas. Então, assim que voltar a chover, a gente volta para campo para fazer pesquisa. Para ver se encontra. Para ver se encontra novamente, é aí que a gente vai acumulando informação. Quanto tempo de estudo de lá para cá que vocês, de uma certa forma, não encontraram mais essa espécie? A gente ficou 3 anos sem encontrar ele. Verdade. Entre o riacho ser perdido e a gente continuar buscando, a gente buscou em vários 3 pontos. anos é muito Foram 3 tempo. anos de busca para encontrar novamente. Esse bicho da foto foi um dos primeiros que a gente encontrou no novo local, né, depois desses 3 anos. Então foi aí que a gente conseguiu descrever de fato esse bicho. Bom, eu queria que você me falasse como foi que surgiu essa ideia do projeto de vocês, o Aracnopi, né? Então, Vanusa, eu gosto de fotografia, né? Então, sei lá, eu tenho mais de 30 mil imagens no meu computador, a gente sempre vai para campo, gosto de tirar foto, essa é uma foto minha. E aí é uma forma de tentar levar um pouco de informação, eu tento escrever coisas muito curtas e vou postando na minha página, assim como eu divulgo as publicações, as defesas, os trabalhos dos alunos, né? Então, é para interagir com o público, com a comunidade em geral. Como é o nome dela? Esse bicho é o Rolandius ufpi. Como? Rolandius ufpi. Rolandius ufpi. UFP. UFP. Rolandius ufpi. Isso. É interessante a gente falar sobre esse assunto para que a população também fique atenta e observe. Porque muitas pessoas que desconhecem vão lá e matam. Sim, inclusive é até engraçado, né? Quando eu publiquei isso daí, começou a sair em várias páginas, as pessoas, esse bicho ocorre na minha casa. Eu disse, não ocorre na sua casa. Se ocorre na sua casa, me chama, porque não muito mata, improvável que ele esteja não lá. Não mata não, provavelmente ele não esteja lá. Tem coisas parecidas, mas não Quais são ele. outras regiões que poderia ser encontrado? Olha, a gente já tem mais um bicho do Piauí que a gente está trabalhando agora. Esse é um bicho que só ocorre em uma caverna no entorno do Parque de 7 Cidades. Então a gente deve voltar lá em setembro, né, para continuar a pesquisa. Essa é uma outra espécie, provavelmente igual a esse bicho daí, que se essa caverna for detonada, né, cavernas são locais onde ocorre muita mineração, se ocorrer isso lá, esse bicho de lá vai ser extinto também. Quais são outras espécies que tenham sido encontradas? Você estava falando também, e é importante a gente chamar a atenção, sobre a questão do escorpião amarelo. Do escorpião amarelo. Então, até então, no Piauí, a gente vivia numa situação muito confortável com relação a acidentes com animais. Então, por exemplo, não tem aranha marrom que vive dentro da cidade, não tem o escorpião amarelo que ocorre lá no sul do estado, no sul do Brasil, no sudeste. E agora aqui em Teresina a gente começou a receber o primeiro relato do escorpião amarelo do Nordeste e aparentemente o bicho está reproduzindo na cidade. Nossa. E isso é péssimo, porque esse é um bicho que vive muito bem dentro de casa. Então,
né, desde que houve essa expansão por condomínios no entorno de Teresina, toda semana eu recebo relato de bichos entrando em casa, mas é de uma espécie nativa, que um acidente é ok, pode ser mais ou menos Esse moderado. É ele? Não, esse é um outro bicho. É um outro bicho. Que bicho isso é daí esse? É uma outra espécie nova de escorpião que uma colega está trabalhando. Esse é um bicho da Serra da Capivara, ele ainda não tem nome. Não tem nome. Não, mas esse é um escorpiãozinho têm... de pouco mais de 1 centímetro. É, né, que tá sendo e qual é o descrito. perigo desse escorpião? Esse aí não deve causar acidentes graves, não. Não. O mais curioso desse bicho é que ele é um dos poucos grupos de escorpiões que, se você pegar ele pelo rabinho, né, como as pessoas costumam chamar, ele solta o rabinho e vai embora. Coisa que escorpiões normalmente não fazem, mas esse aí faz. Esse amarelo, por exemplo? Esse amarelo já é um bicho maior, já é um bicho que tem uns 5 centímetros, 7 centímetros, né? Então, esse é novidade, né? Isso acabou de descobrir isso no mês passado. Nossa, mês então, a gente passado? está começando a buscar. Nós estamos com algumas aranhas aí aqui tem um monte e a gente de gostaria fotos. de falar um pouquinho sobre elas. Eu queria que você pudesse falar. Claro, bom, aquele primeiro do canto da esquerda é um opilião, é um parente das aranhas. Esse é um bicho que eu descrevi também em 2009, né? Foi o primeiro bicho do Piauí que eu descrevi. Ele chama-se Késia tremembé. Aquela caranguejeira lá no alto é um bicho que foi descrito em 2010, se não me engano. É um bichinho que só corre no entorno de Teresina, nessas áreas de Babaçu. É um bichinho pequeno, inofensivo. Aquela outra do canto direito é um bicho que ocorre dentro de casas. Ele pode ser confundido com aranha marrom, mas é completamente inofensivo. Na verdade, ele come aranha marrom. Então, é um bicho que a gente descreveu em 2011. Esse bichinho aqui embaixo do canto esquerdo, né, ele é uma espécie que a gente não sabe exatamente o que ela é. É um bicho conhecido, muito mal conhecido, então a gente está estudando mais, especialmente colegas lá do Rio de Janeiro. Essa do meio parece um caranguejo. Essa do meio é dos grupinhos que são chamados aí de aranhas caranguejo. Esse é um bicho que raramente entra dentro de casa, ele é parente da aranha marrom, ele pode causar acidentes significativos. Esse é um bicho que apareceu na minha casa. Foi mesmo? E você conseguiu fotografar? Sim, aí esse bicho porque esse é uma aranha que ela é chamada de aranha de areia. Esse bicho se enterra, então dificilmente alguém vê essa aranha. E o que pode causar? Esse é um acidente, quando os poucos relatos que a gente tem, né, eles causam um acidente que necrosa a pele. Nossa. Então, semelhante ao que acontece com uma aranha marrom. E aquela do cantinho embaixo, né, à direita, é uma espécie que a gente acabou de enviar para a descrição. Né? Esse, se eu não me engano, é um bicho da Serra da Capivara também. A gente tem várias espécies desse grupo. Falou? Ou não? Esse é mais uma, são várias. Nossa, a gente tem mas muito bicho em andamento. isso começa a chamar a atenção de nós, seres humanos, porque era algo que não se via com tanta frequência. Também nós temos grandes pesquisadores, grandes profissionais que estão realmente se dedicando exclusivamente, mas é algo para se chamar a atenção porque a população não está vendo o que está acontecendo ao redor. Algo, de repente, pode acontecer amanhã ou depois e que você está sendo avisado e você não está observando os sinais, né? O fato de você ver esse aumento de bichos, né, aparecendo na cidade já é um indicativo, né, que a gente precisa se preocupar. Né? Então, a chegada de uma espécie que não é nativa daqui e que é de importância médica é algo que é relevante. Né? Então, eu tenho parentes, né, que são médicos e trabalham recebendo pacientes que são acidentados com animais. Eu já informei a ele, olha, toma cuidado porque agora tem bichos que são preocupantes aqui. Então, além de ser o tratamento é preocupante diferente. Esses bichos, doutor, o que chama bastante atenção também é como você vai cuidar dessa pessoa. De que forma que você vai poder cuidar dessa pessoa? A caranguejeira, que é essa do meio, né? Do meio, lá em cima. Ela sempre foi a vilã da população. As pessoas, quando veem uma caranguejeira, a primeira coisa que elas fazem, jogam álcool e matam, não é? Porque a preocupação é que ela fosse venenosa, que ela seja venenosa. E a gente precisa entender como ela age, porque parece que ela vive há tanto tempo próximo das pessoas, né? E a gente é tão desinformado. Então as pessoas costumam fazer isso, mas qual que é o problema? Você vai lá tentar matar uma caranguejeira que entrou na sua casa, tenta dar uma vassourada. É o pior possível. O que acontece, né? Se olhar no abdômen dela, aquela região que está mais à esquerda, é cheio de pelos. Esses pelos são muito leves, então você respira aquilo e aquilo causa uma irritação do trato respiratório. Então você tem dermatite de contato, né, com esses pelos e causa aquela irritação. Então esse é o problema quando você tenta mexer naquele animal. Então vou jogar o álcool, erra, o bicho se estressa, solta os pelos, aquilo rapidamente passa. Tem um ventilador ligado, Teresina é muito quente. Então, mito os acidentes ou são verdade? Quero saber, a gente precisa ficar bem informado. Quando você mata um bicho como esse, as pessoas diziam que você vai ver vários filhotinhos da aranha dentro da sua casa. Ela
morre, mas você deixa vários dentro da sua casa. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é mito, tá? Mas dá até para entender a ideia das pessoas. Por quê? Normalmente, quando a gente encontra caranguejeiras, é nesse período do fim do ano, próximo a dezembro, porque é o período reprodutivo deles. Então, a gente vê machinhos caminhando e aí tem muito encontro. O que é que acontece após o período reprodutivo? Aparecem os filhotes. Então, aí a pessoa associa, olha, aquele que eu matei deixou, mas não é apenas porque você encontra os bichos naquela época. E aquela época é a época que vai aparecer filhote. Pronto. Então, elas associam isso. O que a gente poderia falar sobre os cuidados, né, ao encontrar, por exemplo, esses bichinhos, né, ao encontrar esses aracnídeos desconhecidos dentro de casa? Qual seria a orientação e, ao mesmo tempo, como a gente pode lidar com eles? Hoje, dentro de casa, as mulheres encontram várias aranhas, né, aranhas com patinhas bem extensas. Qual seria o cuidado? Já vi gente batendo na aranha, mata a aranha com a mão. Quer dizer, a gente tem que chamar a atenção da população, né? Sim, isso começa por mudança de hábito. Sim. Por exemplo, para quem mora nesses condomínios do entorno de Teresina, onde tem tido muito acidente, se encontra um escorpião com frequência dentro de casa, que é o que a gente mais escuta de relato, tem que mudar hábitos. Então, eu não vou calçar meu tênis sem olhar antes. Então, bater o tênis, bater a roupa, olhar o lençol, virar antes de deitar. O bicho pode estar lá. Então, isso é fundamental para diminuir o risco de acidentes. Agora, encontrei um animal, o animal está fora, está no entorno da casa, deixa lá, provavelmente ele vai embora, você nunca mais vai ver. Né? Então, às vezes a gente encontra, aparece uma cobra dentro de casa, está passando no muro, chama para ir buscar. Gente, 10 minutos depois você não vai ver aquele bicho, ele já foi para outro lugar, que é o normal. Agora, entrou dentro de casa, preciso remover, um copo resolve. Coloca um copo em cima, um papel embaixo. O bicho não vai entrar em contato com você, solta lá fora, assim não tem risco de acidente. Dele, ele também está com muito medo de você. Também, e provavelmente ele percebeu você muito antes dele, porque eles percebem a gente de uma maneira muito mais eficiente. Nossa, que interessante. A ideia do sensor aranha do filme vem daí, a sensibilidade deles é muito maior. Eles têm essa sensibilidade gigantesca. Sim, eles têm muito mais terminações nervosas que a gente, então quando você vê-lo já aliviou há muito tempo, não se preocupe. Se ele quiser vazar, ele vaza. Verdade. Mas aí a gente chama atenção então para esses cuidados e essa nova espécie e pedir para a população, principalmente o pessoal que mora no sul do estado, onde tem se visto mais essa espécie, né, onde não se viu mais, que as pessoas fiquem atentas, né? A gente viu na foto, mas eu queria que você me falasse mais ou menos as cores. Então, esse é um bichinho pequeno, ele tem mais ou menos 1 centímetro, então você olha essas perninhas da frente dele aí, são meio vermelhas, a parte de trás do corpo aí é mais escuro. Esse é um padrão bem comum, então é um bichinho que seria fácil de reconhecer. Agora, para um leigo, talvez imaginasse que é uma formiguinha, o que foi assim para mim. Quando eu encontrei a primeira vez, eu olhei, essa formiga está meio diferente. Depois, poxa, não era uma formiga, era esse bicho. Muito bom. E nós estamos agora vivendo também os potós, né? De vez em quando você está vendo algum potozinho por aí. Eu já consegui observar alguns, né? Por minha casa, pela casa de algumas pessoas. Mas assim, é tão interessante a gente chamar a atenção e parabenizar vocês. Quem tiver mais interesse de conhecer esse projeto, que quiser ter um contato direto com vocês, informar vocês ou vice-versa, como faz? Bom, pode acessar o nosso Instagram, chama AracnoPI, né? ARACNOPI. E de lá tem os links, né? Então, lá em Floriano, não sei se você sabe, em Floriano fica a maior coleção de animais do Piauí. Né? Então lá a gente tem uma exposição permanente em que a gente recebe crianças, recebe escolas, ela fica aberta normalmente, agora a gente voltou da greve, então a gente fica recebendo pessoas o tempo todo, então não é só cientista que a gente recebe, a gente recebe o público também, então pode ir lá e conhecer mais o nosso trabalho. Você vê o tanto de informação que as pessoas precisam ter, né? Tão desinformadas e que de uma certa forma ajuda tanto. A gente fala do que a gente quer que aconteça dentro do estado do Piauí porque tem muita riqueza para ser mostrada e que as pessoas desconhecem. Sobre aquelas pessoas que costumam guardar ou querer ter esses bichinhos dentro de casa, o que falar? Então, não pode, né? A legislação brasileira proíbe completamente, né, a criação de animais silvestres em cativeiro, não existe formas legalizadas no Brasil de fazer isso, né? Então, essa dá pra gente olhar em fotos, olhar vídeos, mas criar o bichinho em casa não pode. Tá certo. Eu quero agradecer ao Leonardo Carvalho, biólogo, doutor em zoologia e coordenador do programa de pós-graduação em biodiversidade e conservação da UFP de Floriano. Parabenizar
todos vocês pesquisadores, os alunos também, que continuem pesquisando e nos informando. Enquanto eu estiver aqui, venha nos informar e venha nos trazer no Bom Dia News, porque a gente precisa. Claro, eu que agradeço pelo espaço.